Bom dia a todos, bom dia a todas. Coragem nessa quarta-feira cinzenta aqui de São Paulo, meio estranha, com esse outono chegando e mudando um pouco o clima das coisas, não é mesmo? Bom dia a todos, a todas. A gente está retomando aqui as lives. Semana passada, no pós-feriado, fizemos uma pausa breve, mas estamos aqui firmes e fortes, esperando a Letícia também voltar para outros conteúdos se apresentarem aqui, mas a ideia de hoje, de alguma maneira, é dar continuidade ao que a gente vem conversando nas lives anteriores, mesmo. Então, nas lives anteriores, a gente conversou um pouco sobre como avaliar um artigo científico, vocês lembram? O quanto que é importante eu saber minimamente critérios para que, peraí, isso aqui tá fazendo sentido, não tá? Isso aqui é coeso, foi bem estruturado, não foi? Lembram, gente, daquelas 5 perguntas que a gente conversou nas lives anteriores? Sobre o quanto que esse estudo médio que ele se propõe, não é mesmo? Que medida foi essa utilizada? Que resultado é esse? O quanto ele é representativo, né, para além dos dados estatísticos? O quanto que isso é replicável, enfim. Então foram algumas das coisas que a gente conversou nas lives sobre as questões metodológicas, pensando na leitura de um artigo científico. E hoje, dando um pouco de segmento a isso, mas ainda dentro desse grande guarda-chuva, eu entendi que poderia ser muito importante a gente refletir sobre quanto que cada família se beneficia de cada intervenção, de cada técnica que eu tenho ali no meu leque, né? Ou melhor, que família se beneficia de que estratégia, que criança precisa de que tipo de técnica. Então, segue um pouco a reflexão ali do que a gente estava falando sobre os artigos científicos, que, na verdade, é sobre, peraí, ao invés de eu simplesmente sair comprando tudo que me entregam, eu preciso parar para pensar, o que realmente aquele indivíduo precisa? O que realmente aquele artigo está querendo me mostrar? Então, é quase que né, como se fosse uma sequência de lives para aquecer os motores, para fazer a gente parar para pensar um pouquinho no que a gente está consumindo, o que a gente está replicando, por que a gente está replicando, por que a gente está aplicando, inclusive o que a gente está aplicando em cada família que a gente intervém, não é mesmo? Porque vejam, quando a gente pensa, né, em prática baseada em evidências, e isso vem sendo muito discutido, existem alguns critérios que compõem ali uma prática baseada em evidência. Então tem a ver com o grau de evidência daquela técnica, o grau de habilidade daquele profissional para aplicar aquela técnica, o perfil daquele paciente. Então acho que esses são 3 grandes elementos que a PBE traz como critério para se utilizar ali, né, para se realizar uma prática baseada em evidência. E acho que isso é super interessante e pertinente. Mas talvez aqui, fazendo um exercício de operacionalizar um pouco mais critérios para se utilizar uma técnica, uma estratégia, uma intervenção, eu trouxe aqui alguns pontos para vocês também passarem a refletir quando vocês estiverem atendendo uma criança com uma queixa de sono. Porque ontem olha, tô ficando doida. Na segunda-feira eu estava com as meninas na mentoria e foi muito interessante a conversa que a gente teve, que era um pouco sobre, olha, Ila, eu conheço a teoria, mas parece que o que me falta é algo além da teoria. É esse olhar de, peraí, o que cabe mais, o que cabe menos, a forma de eu colocar, como que eu estruturo o que eu tô fazendo, enfim. São outros elementos que compõem o nosso repertório enquanto profissional, com atuação em diferentes áreas, inclusive na área do sono infantil, não é mesmo? Então, trazendo um pouco essa reflexão, esse exercício para transposição entre conhecimento e aplicação daquela criança, daquela família, eu trouxe aqui 4 critérios de escolhas para a gente pensar, tá? Quando a gente fala, então, sobre técnica e aplicação, né? E aí, até fazendo um paralelo, então, antes de eu falar desses 4 critérios, estava lendo uns artigos esse final de semana e li 2 deles muito interessantes, um de 2018 e um de 2020. E o primeiro
foi sobre a aplicação de orientações genéricas de sono infantil em mais de 600 famílias, sem uma supervisão de um profissional, né? E foi interessante nesse artigo, claro, né, de novo indo para aquele exercício de analisar a fidedignidade metodológica desse artigo, mas ele trouxe que, puxa, grande parte dos indivíduos que receberam essas orientações tiveram algum tipo de melhora na qualidade do sono. E num estudo subsequente, que eu acho que ajuda a gente a entender, né, um pouco mais esse dado, eles então trouxeram ali a análise de 91 díades, né, entre pais e crianças, para entender, peraí, olha, vou dividir essa técnica ou essa técnica para cada um dos grupos. E o que eles perceberam, olha que interessante, gente, é que não fazia muita diferença a técnica ali que foi usada, até porque as técnicas escolhidas eram técnicas já muito consolidadas na literatura, tá? O que fez muita diferença foi o que os autores chamaram do grau de tolerância parental ao choro da criança. Então, parecia que essa era uma variável preditora sobre o resultado de qualquer uma das técnicas que estivesse sendo ali aplicada. Ilha, peraí, então você está me dizendo que os pais têm que simplesmente deixar a criança se esgoelar e chorar, é isso? Não, eu não estou dizendo isso, gente. Mas eu estou querendo trazer com alguns dados de pesquisa o que parece predizer ou não um melhor resultado, um melhor desfecho daquela intervenção, considerando que eu faço uso então ali nesses estudos de intervenções que são intervenções muito sólidas do ponto de vista da evidência científica, né? Então, peraí, o que eu estou querendo dizer com tudo isso parece que para minha intervenção ser efetiva e eficaz, tem um outro aspecto ambiental, contextual, principalmente o que parental, quando eu falo de crianças, que influencia no desfecho da minha intervenção. Ilha, mas isso é óbvio, eu sei que a gente tem que trabalhar com os pais quando a gente fala da intervenção com crianças. Ótimo, mas esse foi então um critério que eles conseguiram avaliar nesse estudo, que é o quanto que esses pais toleram algum tipo de desconforto quando eles estão fazendo uma mudança de comportamento em nome da melhoria da qualidade de sono daquela criança. Então, é dentro dessa perspectiva que eu estou querendo aqui cutucar vocês, né? De, olha, peraí, para eu pensar em que técnica usar, para qual família usar, eu preciso então ler melhor quem é essa família, quem é essa criança, e eventualmente entender o grau de tolerância e desconforto que esses pais têm em relação à modificação de algum aspecto ali ambiental, de desconforto para eles próprios e de desconforto para a criança. Mas vejam, eu estou falando de um desconforto totalmente seguro, estruturado, é o desconforto da mudança, né? Não é colocar a criança numa condição de aversividade ali, tá? Então, é só essa reflexão. Mas vamos para os critérios que eu estava aqui tentando rascunhar para conversar com vocês. Então, para quem está chegando agora, bom dia, coragem, nessa quarta-feira cinzenta. A gente está conversando um pouquinho sobre, que estratégia, que técnica, que ferramenta eu uso para aquela família, para aquele indivíduo, porque parece que simplesmente usar as mesmas coisas para todo mundo não produz o resultado que a gente gostaria, não é mesmo? Eu sempre falo para os meus pacientes, se eu uso os mesmos ingredientes, eu vou produzir o mesmo bolo, né? Então, que critérios eu, como profissional, posso ir aos pouquinhos estruturando na minha prática clínica que me ajude a refletir sobre, então, que escopo de ferramentas, de estratégias podem ser melhores para aquela criança, para aquela família. Então, um primeiro critério que eu estava colocando aqui para conversar com vocês diz respeito, gente, à pressão de sono, tá? Então, quando eu falo em pressão de sono, na verdade eu estou falando daquelas variáveis todas circadianas e homeostáticas que a gente tanto conversa, né? Do processo S e o processo C. Então, isso tem a ver justamente com a compreensão das 24 horas dessa criança, tá? Então, esse é um critério muito subestimado, mas ao mesmo tempo muito fácil de se corrigir se eu consigo investigar com um detalhamento e com o cuidado que eu precisaria ter,
Tá? Então, o quanto que essa arquitetura do sono está alinhada, o quanto que do ponto de vista circadiano as coisas estão ajustadas, o quanto que do ponto de vista homeostático as coisas estão ajustadas, tá? Então, esse é um primeiro critério, tá? Então, que horas é a soneca? Se é uma soneca tardia, se é uma soneca longa, que horário é o horário de ir para a cama, qual é, então, essa janela circadiana desse indivíduo, tá? Faz exercício físico, não faz, enfim, como que está composta ali as 24 horas dessa criança e como que esse sono está distribuído dentro dessas 24 horas. Então, esse é um critério importante para eu pensar que estratégia, que recurso, que ferramenta. Ah, Ila, tá bom, isso é óbvio, né? Mas o óbvio tem que ser dito. Um segundo critério que começa a puxar ali a sardinha para o meu lado da psicologia, mas que eu acho que é fundamental, independente da área de atuação de qualquer profissional, é sobre o perfil daquela criança. Quem é aquela criança? Qual é o grau de reatividade emocional daquela criança? É uma criança hiporreativa, hiperreativa, uma criança com um perfil mais internalizante, mais externalizante, uma criança que parece ter um grau de tolerância à frustração menor, ou razoável, uma criança que está com um perfil ali de uma certa ansiedade de separação, quanto que ao longo dessas 24 horas essa criança fica bem nos momentos em que ela tem que se separar do cuidador principal ou de algum cuidador de referência, né? Então, peraí, quanto que ela dá conta de se afastar um pouquinho da mãe, do pai, depois voltar, ou não, é um chororô, é um estresse, é um grande desconforto e descompasso, né? E dentro disso, e acho que esse é um ponto importante, qual é a capacidade dessa criança de autorregulação. Ila, tô falando de uma criança de 2 anos, como é que você quer falar de capacidade de autorregulação? E claro, eu tô falando de todos esses elementos que compõem esse critério, dentro, obviamente, do que é esperado e do que é viável e possível para aquela faixa etária, com aquele grau de desenvolvimento e de neurodesenvolvimento daquela criança, cognitivo, de neurodesenvolvimento e daí por diante, né? Então, peraí, deixa eu parar para olhar o que você está querendo me dizer. Como que é o perfil daquela criança, daquele indivíduo, de 2, de 5, de 10, de 11, de 8 meses, o que eu estou observando ali? E olha que importante, gente, é esse nosso treino enquanto profissional de observar, de analisar o comportamento daquele indivíduo que eu estou atendendo, não é mesmo? É claro que o relato dos familiares, dos cuidadores é muito importante para a gente nesse processo de avaliação, mas eu preciso treinar a minha habilidade de olhar e de olhar além do sintoma. O que eu estou observando ali? Enquanto um profissional curioso, observador. Eu, no consultório, tenho minhas crianças e eu trabalho muito com elas um personagem que eu falo que é o curioso, né? Eu brinco que a gente tem na nossa cabeça 2 personagens. O perfeitinho, que fala um monte de regras pra gente, e o curioso. E o curioso, ele quer entender, ele quer analisar, ele quer olhar. Ele vai descrever o que ele está enxergando, ao invés de já encaixotar, de já julgar, de já pressupor, de já opinar, não é mesmo? Então, o que eu estou observando daquela criança? Quem é aquela criança? O que ela está contando para mim com aquelas ações, com aquela interação? Então, esse é um segundo critério muito importante, tá? Quando eu vou para um terceiro critério dentro desse processo de tomada de decisão de técnicas para aquela família, eu inevitavelmente, como eu já trouxe anteriormente, vou olhar para fatores parentais, tá? E quando eu falo de fatores parentais, eu estou inevitavelmente falando sobre esse ambiente que a criança está inserida. Então, eu estou falando do quanto que esses pais toleram o choro dessa criança, toleram o desconforto dessa criança. Eu estou falando sobre saúde mental materna, por exemplo. E não é incomum me deparar com mães que muitas vezes estão numa condição de saúde mental que requer muito cuidado, de depressão, de ansiedade, de total desamparo, de falta de suporte, muitas vezes inclusive estando acompanhadas, né?
Então, quem é essa pessoa, quem é esse cuidador principal dessa criança? O quanto que existe, se eu estou falando de uma família, então, com mais de um cuidador, de alinhamento entre esse casal. O quanto que eles concordam com as práticas que estão sendo implementadas, com o manejo que está sendo feito com aquela criança. É muito comum, até por todo o desgaste e demanda do cuidado de uma criança ou de mais de uma criança em casa, que eu percebo aquilo que eu chamo de cabo de guerra entre os cuidadores. De cada um acha que uma coisa tem que ser feita e muitas vezes eles ficam presos a esse cabo de guerra que tem inúmeros atravessamentos, não só da dinâmica parental, mas da história ali enquanto casal. E quando eles ficam presos a esse cabo de guerra, fica muito difícil olhar para o que de fato precisa ser feito com aquela criança, não é mesmo? Olha como é sofrido para as famílias. Enfim, e como é o sono? O sono dessa mãe, o sono desse pai, como é que eles estão? Inclusive do ponto de vista da exaustão, da privação de sono. Olha quantos critérios importantes a gente está conversando aqui, gente. E dentro desse terceiro critério, eu estou falando de quem é esse cuidador principal, quem são esses cuidadores dessa criança, qual é a real condição deles. Porque não adianta eu colocar para eles uma técnica, uma intervenção, se eles estão numa condição de total fragilidade, vulnerabilidade, que é incompatível com a implementação de qualquer mudança de comportamento naquele momento, não é mesmo? Então, peraí, Ila, você falou sobre aspectos circadianos e homeostáticos dessa criança, então como é o sono, né? Qual a pressão de sono. Você falou sobre o perfil dessa criança e observar ela dentro de uma totalidade ali de ações, de interações, não só à noite, mas ao longo então de todas as interações dela. Você falou sobre esses fatores parentais, não é mesmo? Quem é esse pai, quem é essa mãe, quem é esse cuidador principal. Pois bem, e aí tem um quarto critério que eu coloquei aqui, que tem a ver com a função desse sintoma. E isso é meio complexo às vezes para quem não é da psicologia, mas traduzindo, né, de maneira simplificada, mas ainda assim acho que útil. Peraí, o que esse comportamento, o que essa ação está me contando? O que isso está sinalizando para mim? O que esse comportamento, esse sintoma, esse sinal, ele está fazendo por esse sistema, por essa dinâmica familiar, não é mesmo? E tudo isso eu estou, na verdade, trazendo dentro de uma perspectiva em que aspectos fisiológicos já foram investigados e endereçados, certo? Eu jamais posso pensar sobre a função de um dado comportamento se, na verdade, antes eu não olhei, não cuidei, não enderecei possíveis aspectos fisiológicos que possam estar deflagrando sinais e sintomas, tá? Mas tendo em vista que isso foi endereçado, eu preciso parar para pensar, então, peraí, esse sintoma, esse sinal é a ponta de um iceberg? O que isso está me contando? Se eu tiro isso, né, o que sobra nesse ambiente? O que acontece nesse arranjo familiar se essa criança passa a não querer dormir mais na cama dos pais, por exemplo? O que isso está me contando? Então é essa a reflexão desse critério que eu queria que vocês fizessem também. Lá na mentoria a gente conversa muito sobre um olhar multidimensional para todas as variáveis que o sono está inserido. Mas fazendo esse exercício, então, da transposição, da estratégia, da técnica para a prática clínica, eu preciso pelo menos pensar nesses 4 critérios que eu fui trazendo aqui para vocês, não é mesmo? Então, peraí, qual é a pressão de sono dessa criança com todas as características circadianas e homeostáticas, o perfil dessa criança, o perfil desses pais e, por fim, o que esse comportamento está me comunicando? Qual a função dele? O que tem por trás dele? Né? Acho que dentro da triagem de alguns profissionais pode ser interessante passar a perguntar o que acontece em você quando teu filho chora? O que acontece em você quando ele não está conseguindo dormir?
quanto que vocês dois, enquanto casal, estão alinhados para lidar com os desafios da maternidade e da paternidade. Como você está dormindo, como está se dando a rotina dessa família. Então, todas essas são perguntas que podem nos ajudar a ter pistas sobre esses critérios que eu estou contando aqui para vocês. De novo, para que a gente não compre o pacote de técnicas sem antes refletir quem é essa pessoa na minha frente, o que é importante para ela, o que ela está precisando, o que é viável, o que ela dá conta, o que eu dou conta como profissional nesse momento de orientar frente a tudo isso que está sendo trazido para mim, o que está dentro do meu escopo profissional e o que pode ser importante endereçar para outras áreas de atuação. Então, claro que aqui a gente falou sobre as estratégias, as técnicas e, enfim, os grandes manuais descrevem, não é mesmo? Extinção sistemática, extinção gradual, descrevem, enfim, né, uma série de ferramentas ali da rotina positiva, as próprias estratégias de meditação, de mindfulness, são algumas ferramentas que a gente trabalha muito quando a gente pensa aí na questão do sono infantil, mas mais do que ficar aqui contando sobre a técnica, é provocar vocês sobre o que eu estou fazendo, por que eu estou escolhendo a estratégia que eu estou escolhendo, endereçar para essa família nesse recorte, nessa realidade, inclusive sociopolítico-cultural, não é mesmo? Tudo isso tem que ser contemplado, tem que ser refletido, assim como os artigos que eu leio. O quanto que eu vou simplesmente engolir goela abaixo tudo que me é trazido, ou eu vou parar para pensar, para analisar. E aí, como às vezes é difícil, não é mesmo? Dentro de uma prática solitária, como muitas vezes é a nossa, conseguir fazer esse tipo de reflexão. O quanto que a interlocução com pares nos ajuda a enxergar, às vezes, o que está aqui, mas que quando a gente está muito fusionado com aquela demanda, com aquela angústia, fica difícil enxergar. Então, a minha ideia com essa sequência de conversas era justamente provocar esse tipo de reflexão sobre o que eu estou fazendo na minha prática, o que eu tenho que melhorar, o que eu preciso reformular, que desconfortos eu estou disposto a passar a sentir para fazer diferente, para entregar diferente, quem é essa pessoa aqui na minha frente, não é mesmo? Porque não basta a gente ter o conhecimento se a gente não souber o que fazer com esse conhecimento. É isso que eu queria deixar aqui um pouquinho de mensagem para vocês nessa quarta-feira cinzenta. E, enfim, com todas essas provocações, vou esperar depois comentários, cutucadas, perguntas sobre o que mais que vocês queriam que a gente conversasse aqui nas lives com vocês. É importante a gente ouvir vocês para que a gente traga conhecimento daquilo que muitas vezes fica confinado, né, na nossa prática clínica tão solitária, tá bom? Turma, era isso, coragem e vamos em frente. Até semana que vem, na nossa próxima conversa. E não se esqueçam de pensar no que vocês estão fazendo, por que vocês fazem o que vocês fazem, com quem vocês fazem, né? Quais são os critérios de tomada de decisão de vocês, tá bom? Um abraço e bom dia!